E aí, gente? Beleza? O livro de hoje é para continuar lá com aquela minha maratona de ficção científica, né? Que é o livro Realidades Adaptadas. Eu já devo ter falado para você no Homem do Castelo Alto que eu gosto bastante dessas capas da LEP. E eu gosto mais porque um dia desses eu vi no Face eles falando que uma das coisas que eles nunca vão fazer é colocar capa de filme. Ainda bem. Mas Realidades Adaptadas tem uma exceção porque os contos que foram reunidos do Philip K. Dick são contos que viraram filmes. Por isso, Realidades Adaptadas, né? As realidades do Philip que foram adaptadas para o cinema. Mas tem uma edição mais antiga que eles optaram por fazer essa... Falam que é jacket, né? Não sei como fala. Que é uma contracapa aqui, só esse pedacinho aqui, né? E realmente, essa aqui é uma mais sóbria. Fala só dos contos, realmente, dos títulos dos contos que foram adaptados. Porém, tem uma edição antiga que parece que tem a foto do Vingador do Futuro, aquela nova, do Colin Farrell, né? Mas beleza. Os títulos não são os títulos dos contos. Mas eu achei bem legal isso porque mantém a capa da editora, que é uma capa que eu considero muito boa, porque o Philip K. Dick, que mexe com realidades, com não sabe se é verdade ou não, com ilusões. Então essas capas são as capas que dá para brincar muito com isso, de ver o nome do autor, e eles colocam um adesivo aqui, Realidades Adaptadas, mas mesmo que você tire o adesivo, que eu não recomendo, tem o nome aqui do lado. Já falamos do livro, né? Então vamos agora, do livro material, né? Vamos agora falar dos contos. São contos adaptados, na verdade os filmes saíram daqui, né? A ideia, foram inspirados por esses contos. Aqui tem alguns contos que deram origem a filmes famosos. O primeiro é Lembramos para Você a Preço de Atacado, que deu origem ao Vingador do Futuro primeiro, com Schwarzenegger, e depois o segundo, mais recente, que ninguém gostou. No primeiro tinha a mulher com 3 peitos, né? Era legal, né? Acho que é 3 peitos. O que é Lembramos para Você a Preço de Atacado? Eu já vi algumas resenhas em sites, de canais aqui do YouTube, considerando que esse conto, na verdade, é sobre a realidade que foi colocada na cabeça do cara de uma não ida a Marte, porém que ele já tinha ido a Marte. Eu já vou contar sobre o que é o conto. Eu fiquei com uma impressão meio diferente. Eu fiquei com a impressão de que não dá para saber se ele foi ou se ele não foi. Ou, inclusive, se o que está acontecendo no conto agora está acontecendo ou não. O conto é sobre um cara que tem uma vida pacata e ele tem esse sonho de ir a Marte. Está na cabeça dele de algum motivo. Ele tem esse sonho de ir a Marte e ele vai numa empresa que coloca lembranças dentro da sua cabeça de viagens que você fez. Não, de viagens que você fez não. Colocam lembranças de viagens falsas para você, só que essas lembranças vêm junto com algumas lembrancinhas, materiais, para quando você sair desse negócio, que você vai lá, né? Você ficar com a sensação de que você foi realmente. Então, não existe diferença, pelo menos dentro de você, no seu sentimento, de você ter ido ou não. A questão aqui é importante você ter ido mesmo ou não? Mas a questão vai um pouco pior, porque o personagem, a gente não sabe se ele foi ou não. Porque no momento que ele chega nessa empresa que vai colocar as lembranças de uma suposta viagem, porque ele não tem dinheiro assim para ir realmente, né? A lembrança que é colocada, eles têm que limpar a mente dele, mais ou menos, para colocar lá a lembrança. Só que nesse momento surge uma outra lembrança que já estava dentro dele, que realmente uma viagem que ele foi a Marte. Parece que ele era um agente, foi para Marte fazer uma missão perigosa, só que daí depois apagaram a memória dele para ele esquecer essa missão, né? Para não poder falar sobre isso. E depois ele achou que era um cara normal e por algum motivo ele ficou descontente e queria ir para Marte. E nessa, descobrem que ele talvez teria ido. O problema que eu tenho nisso não é o sentimento de que ele já tenha ido para Marte.
O problema é que quando ele está fazendo esse tratamento para colocarem a lembrança dele de ter ido a Marte, e descobrem, por coincidência, que tinha uma memória falsa e que ele já deve ter ido a Marte mesmo, esse momento é um pouco nebuloso, porque fica aquela sensação de que, e se eles acabaram de colocar a ideia de ter ido a Marte nele? Entende? É muito complicado. Esse conto é incrível. Eu não vou falar o resto, se desmembra por causa disso. Agora eu vou falar do Segunda Variedade, que deu origem ou inspirou o filme Kramer, Assassinos Cibernéticos. É um conto bem interessante, embora eu tenha previsto o fim do conto, e eu não vi o filme. Mas mesmo assim, prever o fim do conto não tira a credibilidade, porque você fica com a pulga atrás da orelha do que está acontecendo realmente. Então, quando você vê que é isso mesmo, você fala, ah, caramba, que merda, né? Mas é legal porque teve uma guerra aí, 2 países, disso surgiu umas máquinas, e as máquinas começaram a se rebelar contra os seres humanos, só que as máquinas são tão inteligentes que elas começaram a fazer outras máquinas, e máquinas que são variações, tem a 1, a 2, 3, 4, sei lá quantas variações tem, pode ter várias, em formato de humanos. Ou seja, tem um grupo de máquinas que tem o formato de uma criança segurando um ursinho, que é uma máquina que vai matar todo mundo. Tem um outro que é um soldado ferido, que o soldado, quando estiver lá na guerra, vê um soldado ferido, ele vai querer ajudar. Mas se esse soldado ferido for uma máquina, a máquina vai se infiltrar e vai matar. E vai chegando num outro nível de que podem ter máquinas infiltradas como eles. Inclusive entre eles, os próprios amigos lá. O que acontece? Você pode matar o seu parceiro achando que ele é uma máquina e ele não é. E em determinados momentos eu acho que só chega a acontecer. E chega um momento que você não sabe o que é ser humano e o que é máquina. E tem um problema aí que se passa num outro planeta e o conto vai conduzindo para isso aí. É porque são contos, como é pequeno, se eu contar, vai acabar o final e vai revelar, então vai ficar uma merda. Impostor, que deu origem ao filme Impostor, é um dos que eu gostei bastante. É a história de um cara que ele é importante, ele é um oficial, e de repente os amigos dele resolvem matá-lo, porque o planeta Terra já foi atacado várias vezes por alienígenas, então o planeta Terra criou um casulo protetor em volta da Terra, que é para impedir que eles venham. Só que os alienígenas arranjaram uma maneira de mandar um robô infiltrado para a Terra, e esse robô conseguiu atravessar a crosta terrestre. E a ideia é que esse robô teria a mesma aparência desse oficial, e esse robô, inclusive, teria as mesmas lembranças e memórias desse oficial. Ou seja, quando ele viria à Terra, mataria o oficial, e ele acharia que era um oficial, até uma palavra-chave ser dita e esse robô se autodestruir. Ou seja, imagina você como você sabe que você não é um robô que tem as suas memórias e que vai se autodestruir? Não tem como você saber uma coisa dessa. E o protagonista é esse oficial, que ele tem que se salvar porque querem matar ele, porque supostamente um alienígena um robô teria vindo para matar e tomar o lugar dele, né, e destruir a Terra. E esse cara tenta provar a inocência dele, provar que ele não é um alienígena e foge dos próprios amigos, os melhores amigos dele. E o conto vai indo para um final assim, que quando termina eu falo, caramba, não acredito que o Philip K. Dick teve uma coragem de fazer uma coisa dessa. E é um dos contos que eu mais gostei. Ele tem esse negócio de não saber o que é real, o que não é verdade, se você é você, se você não é você, sabe? Agora depois tem o Relatório Minoritário, que é Minority Report, a Nova Lei. Vocês conhecem aquele filme do Tom Cruise, se eu não me engano, né? Minority Report é aquele negócio que vocês já sabem, né? Tem os precognos, acho que é isso, que são 3 pessoas que conseguem prever o futuro, e eles estão numa máquina, e essa máquina prevê eles, né? Prevêem um crime que será cometido, quem é o assassino e quem é a vítima, inclusive a data, né, o horário. Ou seja, e a polícia ela vai prender as pessoas antes delas cometerem um crime. Isso aí, né, estourou no filme aí, Minority Report, e agora está estourando na Marvel, na saga que está tendo aí, que eu acho que é Guerra Civil 2, que está acontecendo a mesma coisa, que saiu, foi inspirado pelo conto do Philip K. Dick, tudo por causa desse escritor de ficção científica. Eu não tenho muito para falar sobre a história é muito boa, é cheia de reviravoltas,
Tem esse negócio de se vai acontecer, se não vai acontecer, se está marcado, se não está marcado, quem é que sabotou, se é que alguém sabotou, se é que alguém não sabotou, porque exatamente o protagonista, que é um dos oficiais dos grandes que trabalham nessa polícia, saiu o nome dele como assassino. E daí o que ele vai fazer? Ele vai tentar provar a inocência dele, ele não conhece até então a vítima, ele quer saber por que ele vai matar o cara, se é que ele vai matar, porque pode ser que ele não mate, que isso seja uma armação de alguém para tirar a credibilidade da polícia, de outros motivos. E tem um jogo de reviravolta que fica todo momento aqui, se aquilo vai se concretizar, se não vai, se aquilo é armação, se não é, se o protagonista vai fazer, se ele não vai fazer, sabe? O Philip K. Dick, ele é muito surtado, ele é muito bom. Eu acho que eu gostei até mais dos contos do que do Homem do Castelo Alto, embora o Homem do Castelo Alto realmente seja ficção aí incrível. Acho que tudo que o Philip K. Dick faz é incrível. O Pagamento, que deu origem ao filme. E Pagamento, minha lasanha ficou pronta, não sei se vocês escutaram o barulho, mas beleza. O Pagamento, eu acho que é um filme com Ben Affleck. Não lembro direito, eu não assisti. Mas falando do conto, né? Só estou falando dos contos, não estou analisando filmes. Embora depois de ter lido o livro, eu fiquei com uma sensação de que os filmes, chegou nem próximo da grandiosidade que são os contos do Philip K. Dick. Mas o Pagamento é bem interessante. Tem uma questão não é viagem no tempo, é visagem do tempo, sabe? De conseguir prever alguma coisa que chega a ser um mistério em determinado momento, só que é uma história que foca muito nos pequenos detalhes, ou seja, que seria muito melhor se você tivesse alguns objetos, alguns símbolos, algumas coisas do que uma grana, porque exatamente esses objetos são os objetos que vão salvar a vida e ajudar o protagonista. O protagonista ele já começa sem memória, ele trabalhou durante um tempo numa empresa e quando sai dessa empresa apaga a memória para você não saber, porque possivelmente é uma coisa sigilosa, então apagando a memória é melhor para você, porque se alguém te abordar você não vai conseguir falar o que você fez lá, porque você não sabe mesmo, você não lembra. Então eles queimam a memória da pessoa de acordo com esse tempo. Porém, o protagonista foi extremamente esperto. Ele, de vez de sair com dinheiro, que você pode sair com dinheiro como pagamento, uma quantia grande mesmo, ele fica até indignado, porque ele assinou uma cláusula antes, deixando para ele objetos. Ou seja, ele sai sem dinheiro nenhum e não tem memória. E é através desses objetos que ele vai descobrir o que ele fez lá, o que está acontecendo realmente, e para mostrar o valor desses objetos. Quer dizer, o valor de objetos e de detalhes ao invés do valor do dinheiro. Eu estou falando tudo isso porque no final a Aleph, e esse livro parece que é inédito no mundo, porque os contos foram feitos em revistas, e a Aleph, para nosso benefício, reuniu os contos num livro e intitulou de Realidades Adaptadas, então não tem essa edição em outros lugares do mundo. E além disso, ao final do livro, incluiu notas que o autor fez sobre alguns contos dele, falando das suas intenções, o que eu acho que é muito válido, é muito interessante ver a visão do Philip K. Dick sobre esses contos. O próximo é O Homem Dourado, o Vidente. Foi o conto que eu mais gostei. O Vidente foi o filme, né? O título do conto é O Homem Dourado. Foi o conto que eu mais gostei realmente, porque, caramba, ele mexeu com coisas da sociedade. É bem diferente daquele negócio do filme lá do Nicolas Cage, que saiu horrível. Mas a ideia é a mesma. O personagem aqui, ele consegue ver minutos à frente, consegue ver o futuro próximo. Aqui, esse cara é um rapaz, um adolescente aí, um jovem, alto e belo, dourado, rapaz, né, que é o Homem Dourado. E tem muitos mutantes pela cidade. Mas tem uma polícia aqui, uns seres humanos, uma equipe que mata esses mutantes. Por quê? Porque eles têm um medo terrível de que os seres humanos sejam substituídos por essa nova raça, por esse humano superior que está surgindo, né? Se vocês leem X-Men, vocês vão entender. Só que aqui, o Philip K. Dick tem uma visão extremamente pessimista desses tipos de mutantes, né? Não chega a ser um preconceito, é mais um alerta à humanidade talvez assim, um estudo de como nós somos ínfimos e de como nós podemos ser substituídos a qualquer momento. Então, não vamos nos achar a última bolacha do pacote. Foi assim que eu li isso, embora ele tenha sido criticado
nessa época, por causa desse conto, por causa desse negócio de falar contos mutantes, tudo mais, né? Era uma vibe de todos os escritores de ficção científica, tinham que criar histórias fantásticas de mutantes mesmo, de, sei lá, de heróis, tudo mais. Ele fez esse conto super pessimista, saindo totalmente da caixinha do que eles estavam fazendo na época. E esse Homem Dourado tem duas críticas, porque a história até então, esse rapaz é pego, é prisioneiro, e mostra assim como que funciona a mente dele, que é diferente da nossa, mas para ele escapar desse lugar. O lugar está totalmente fechado, então por mais que ele veja os futuros possíveis, de todos os caminhos que ele pode ir, sempre terá uma pessoa barrando o caminho. E daí ele percebe que não é por esse poder dele de ver o futuro que ele vai escapar. Ele usa um outro poder, que é um poder que estava na nossa cara desde o começo, que eu não vou contar, que é a grande sacada do conto. E daí quando termina, eu falo, caramba, a humanidade é o lixo, a humanidade é influenciável, a humanidade caramba, é fácil enganar a humanidade, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Foi o conto que eu mais gostei. E final tem a equipe de ajuste que deu origem aos Agentes do Destino. É um filme que eu acho, se eu não me engano, é com Matt Damon. O livro tem 300 páginas. A equipe de ajustes mostra realmente o destino, assim, ele meio que está traçado. Tem essa equipe que fica nos bastidores da humanidade e que, de acordo com o que ela quer para a humanidade, o que tem que acontecer na linha temporal, ela vai mudar uma coisa ou outra, só fazendo os ajustes para que a humanidade chegue em um determinado momento. Só que o protagonista aqui, por causa de um problema, acho que o cachorro dele, um cachorro que não latiu, esse protagonista, ele chega atrasado no trabalho dele. Quando ele chega, é exatamente o momento que a equipe de ajustes está fazendo esses ajustes temporais, está mudando a realidade. E ele vê aquele negócio acontecer, ele fica besta, sabe? Tudo vira névoa, é cinzento, as pessoas se quebram. E ele vê aquilo acontecendo. E depois ele é perseguido pela equipe de ajustes, porque ele sabe demais. Ele não pode contar que tem esse grande plano por trás da humanidade, sabe? E tentam reverter esse negócio. Te falar que esse livro me impressionou bastante. Realidades Adaptadas, 300 páginas. Eu li relativamente rápido até. Não conseguia parar de ler, um conto atrás do outro. E eu fiquei com raiva realmente dos filmes depois, porque o livro é muito melhor. O livro, caramba, ele consegue num conto que é pequeno criar um universo dentro daquilo, sem ter que ficar explicando muito. E muitas vezes o personagem, ele vai descobrindo a história enquanto a gente vai descobrindo também. Que eu acho que é muito interessante. Caramba, esse autor só me fascina na ficção científica cada vez mais. Então é isso, falou.